Meus irmãos, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas a todos quantos já estão presentes nesse santuário. Sei que alguns estão vindo aí das classes da Escola Bíblica Dominical. Queremos cumprimentar também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet, acompanhando ao vivo este culto, onde quer que você esteja. Sinta-se partícipe desse momento de comunhão, desse momento de adoração ao Senhor, e é com muita alegria que nós o recebemos também para participarmos juntos desse momento de adoração. Estamos muito felizes, hoje vivemos o último domingo do mês de março, estamos gratos a Deus por tudo que aconteceu ao longo desse mês e pelas expectativas que temos em relação ao mês de abril, que é o mês do aniversário de nossa igreja, invariavelmente um mês muito significativo. Quero aproveitar esse momento do culto para fazer algumas comunicações. Primeiro eu quero transmitir aos irmãos o abraço da Igreja Batista em Candeias. Ontem a Igreja Batista começou a celebração dos seus 30 anos, eu estive ali como pregador daquele culto, mas a igreja deixou bem clara a sua gratidão à Capunga, que é a avó da igreja em Candeias. Na verdade, aquela igreja foi organizada pela Igreja Batista Emanuel, em Boa Viagem, que por sua vez é filha da Igreja Batista da Capunga. Então, há laços que nos unem diretamente e uma igreja que tem crescido, que tem avançado de forma muito especial, de forma muito vibrante. Alegramos-nos muito ontem por ver o avanço daquele trabalho e daquela igreja, e compartilhamos com os irmãos esta alegria. Lembro aos irmãos que após este culto teremos a assembleia ordinária da igreja, quando temos algumas decisões importantes a serem tomadas, inclusive a nomeação de mensageiros para a próxima assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, que acontecerá no final do mês de abril. Hoje à noite nós nos reuniremos para celebrar os 88 anos do Coro Capunga. A capa do boletim, com uma homenagem inclusive a alguns coristas que não estão mais conosco, mas que aparecem aí nessa fotografia, é uma demonstração dessa expectativa quanto ao culto de hoje à noite. Esperamos um lindo culto de adoração ao Senhor e estaremos como igreja ao lado do Coro Capunga, relembrando e celebrando os 88 anos. O culto terá participação efetiva do coro, inclusive cantando alguns hinos mais antigos, históricos, logo no início do culto de hoje à noite. Lembramos aos irmãos que esta semana acontece o acampamento de jovens de nossa igreja. Nossos jovens estarão em Capungópolis. O transporte sairá na quinta-feira às 19h30 aqui da igreja, retornando no domingo às 8 horas da manhã, para que eles participem conosco do culto no próximo domingo pela manhã aqui na igreja. Se você é jovem e ainda não fez sua inscrição, o último dia para a inscrição é hoje. Hoje à noite se encerram as inscrições. Se você não é jovem, nem tem filho jovem ou neto jovem, mas quer cooperar, você pode ajudar na inscrição de algum jovem. Então adote algum jovem que possa dessa forma participar do acampamento também. Dê sua contribuição e dê essa ajuda. Queremos lembrar que nossa campanha de missões mundiais prossegue, inclusive com ênfase na próxima quarta-feira à noite novamente. Quarta-feira passada nós vivemos momentos arrebatadores aqui. Uma linda vigília de oração por missões. A vigília estava prevista para terminar à meia-noite, não conseguimos, avançamos para além desse horário, fomos para bem mais do que isso, porque foi maravilhoso ouvir o depoimento, o testemunho de missionários nossos que têm atuado em países do norte da África, do leste europeu, em algumas regiões difíceis do mundo, onde o evangelho tem sido pregado, apesar da perseguição e da resistência. Foi muito inspirativo ouvir aqueles testemunhos, e nós parabenizamos e agradecemos ao nosso Ministério de Missões, a organização e coordenação da vigília na última quarta-feira à noite. Encerramento da campanha de missões, dia 12, segundo domingo de abril, mas ainda teremos um bazar missionário promovido pelo Grupo Somos Um, e os irmãos podem trazer suas doações para esse bazar. Na sexta-feira, a MCA também promoveu uma feira missionária voltada para a nossa campanha de missões. Quero também lembrar que o passeio promovido pela Comissão de Arte e Cultura da Igreja foi transferido para o dia 18 de abril, os irmãos devem providenciar sua inscrição. No dia 11, palestra para casais, há um aviso no boletim, os irmãos devem estar atentos
para isto. No dia 14, encontro de líderes de pequenos grupos. Há outros avisos constantes aí também em relação aos grupos familiares, em relação à nova classe de escola bíblica dominical para jovens de 30 a 45 anos, que já está funcionando. Se você está nessa faixa etária e não tem classe de EBD, tem agora uma classe especial para você. E lembramos então o nosso Congresso da Família. O congresso acontecerá no mês de maio. Estamos nos preparando para isso. Reserve o tempo na sua agenda, prepare-se para fazer sua inscrição e participar do nosso Congresso da Família. Convide outras famílias para também participarem deste congresso. Como mencionei, abril também é mês do aniversário da igreja, e naquele final de semana, 17 a 19, teremos na sexta e no sábado um seminário sobre dons espirituais, em que estaremos trabalhando com inventários de dons, principalmente com a participação da liderança da igreja, e no domingo, pela manhã e à noite, uma grande programação voltada para a história de nossa igreja e para os desafios da Capunga aos seus 92 anos. Então, aquele vai ser um final de semana em que sua presença e participação serão fundamentais. Irmãos, feitas estas comunicações, quero apenas compartilhar com a igreja que faleceu o pastor José Júlio de Lima, na quinta-feira passada. Ele que era pai da irmã Elcida. A irmã Elcida é membro de nossa igreja, bem como seus filhos. E o pastor José Júlio era pastor da Igreja Batista em Santo Aleixo. Ele faleceu na última quinta-feira. O culto fúnebre aconteceu na sexta-feira. Estivemos ali representando a nossa igreja. E nós pedimos aos irmãos que orem em favor da família, para que Deus traga o conforto para aquela família enlutada. Por outro lado, nós temos também a relembrar os motivos de gratidão pelos que estão chegando. E esta semana nasceu Bernardo, bisneto de Moisés e Cristina Sobral. Essa é a informação. Nasceu Bernardo, filho de Laura e Francisco, que nós nos alegramos com essa família. Louvamos a Deus por esta bênção recebida. E também nasceram juntos, Júlia e Daniel, gêmeos, filhos de Milton Felipe e Ana Raquel. Esses então são netos do casal de diáconos Milton Santos e a irmã Nadirlene. Nós nos alegramos com toda essa família, irmã Nadirlene, irmão Milton, sobretudo os pais, Milton Felipe e Ana Raquel, pela bênção da chegada de seus filhinhos. Igreja, sem dúvida, tem todos esses momentos de alegria, de celebração e de comunhão familiar. Somos uma grande família. Quero lembrar também que algumas pessoas nos visitem. Eu queria pedir que ficassem de pé neste momento. Daniela Coimbra e Gustavo Silva, esse da classe de inglês, queria que ficassem de pé nesse instante. Estão na galeria. Sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los. Também temos a alegria de receber o missionário Célio, sua esposa. Queria que ficassem de pé, esse casal que tem atuado no Campo Batista de Pernambuco já há muito tempo, estavam em Petrolina, agora estão na região da Chapada Diamantina, na Bahia, e nós louvamos a Deus por sua vida e pedimos que o Senhor continue a abençoá-los. São muito bem-vindos em nosso culto, é uma alegria tê-los entre nós. Quero registrar também a presença de Arlene, repórter da TV Globo, com sua equipe. Agradecemos também sua presença, são bem-vindos. E certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes eu não tenho comigo. Eu pediria, por gentileza, a todos os demais visitantes que se colocassem de pé, onde estiverem. Temos outros visitantes presentes? Temos, sim. Permaneçam de pé por alguns instantes, vocês vão ser cumprimentados por algum membro de nossa igreja que esteja próximo a você, uma forma de expressar nossa gratidão. A irmã Angélica está conosco, ela que tem vindo aos nossos cultos de oração, está conosco hoje também. Há outras pessoas. Vocês vão receber um cartão de boas-vindas de nossa equipe de recepção. Pode levar o cartão consigo, mas deixe conosco essa parte destacável com os seus dados pessoais para que possamos manter contato com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença neste momento. Nós vamos nos preparar em atitude de oração para cultuar ao Senhor ao som do prelúdio.
quero aproveitar para agradecer ao coro de juniores que já adiantou boa parte do conteúdo de nossa mensagem de hoje pela manhã. Espero que os irmãos tenham acompanhado com muita atenção a mensagem e as palavras do hino que acabamos de ouvir. Vamos à leitura da palavra de Deus, conduzidos neste momento na leitura bíblica em uníssono. Leiamos junto o introito bíblico Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amém. Cantemos Glorioso és tu, Senhor, 64 do Inário para o culto cristão. Oremos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, a Ti seja dada toda a honra, todo o louvor e toda a glória pelos séculos dos séculos. Os Teus filhos, Senhor, os quais se chamam pelo Teu nome, nesta manhã eles se apresentam em ajuntamento solene para prestar um culto de louvor e adoração ao Teu santo e excelso nome. Aceita, Senhor, o louvor dos Teus filhos. Tu, Senhor, que sondas os corações e as mentes. Tu, Senhor, que sabes o nosso assentar e o nosso levantar. E ainda a palavra não nos chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces todas. Aceita, Senhor, o louvor sincero dos Teus filhos, porque é fruto de lábios que professam o nome santo do Senhor Jesus e que reconhecem o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Nós Te agradecemos por isto, no bendito nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Nós iniciamos nosso momento de oração com uma gratidão pelos aniversariantes, a vida dos aniversariantes. E se você aniversaria de hoje até sábado, está presente, ou já viu o seu nome no boletim, ou ainda não viu o seu nome no boletim, mas o seu aniversário acontece de hoje até sábado, poderá vir aqui à frente, onde receberá um abraço do nosso pastor Ney Ladeia, um cartão da irmã Alice Ladeia. Se você também, esta semana, completa mais um ano de casamento, você poderá ver aqui à frente. Ontem a irmã Alaide e o irmão Cleanto completaram 20 anos de casados. Somos gratos a Deus por essa união. Também ontem nós tivemos mais um culto em língua de sinais, com um grande número de surdos e ouvintes. Nós somos gratos a Deus. Somos gratos a Deus pela vida do coro Capunga. Eu poderia até brincar com relação a isso. No domingo passado comemoramos 8 anos do Cantores Cristãos e hoje comemoramos 88. Aqui na igreja é 8 ou 88, né? Somos gratos a Deus por esses irmãos, por esse coro, coristas e regentes. Mas devemos orar também por irmãos nossos que estão enfermos, foram submetidos à cirurgia ou estão se recuperando de cirurgia. No caso da irmã Clice, da irmã Anali, irmã Dione Aquino, devemos continuar orando pela sua saúde. Edinha Melo, Mariana Bechara, Lígia Fontes, Maria Edilene, Marta Peixoto, Noêmia, irmã Noêmia, a avó do irmão Fernando Mendonça, irmão Wilson Campos. A irmã Zuleika Martins foi submetida a uma cirurgia na quarta-feira, está em casa, devemos continuar orando pela sua recuperação. Ainda pela irmã Cleonice Melo, Eliane Rezende Assete, Elizabeth Penha, José Salvador Filho, pelos pastores Antônio Napoleão, Marcelo Pedro, Samuel Santos, Sidney Leite, José Lira. Devemos também orar pela senhora Salete Talk, ela é sogra do irmão Lenilson Aguiar e amanhã ela estará sendo submetida a uma avaliação importante para a sua vida profissional. Devemos orar por ela. E ainda pelas famílias enlutadas, do pastor José Júlio e da cunhada do irmão Abimael Teixeira. A cunhada do irmão Abimael Teixeira faleceu na terça-feira, o sepultamento aconteceu na quarta. Devemos orar por essa família, pela família do pastor José Júlio também. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti por nos teres trazido à Tua casa de oração, onde podemos, junto com o Teu povo, agradecer-Te pelas bênçãos derramadas sobre a vida de cada um, sobre a Tua direção, e também colocar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas aflições, ansiedade, sabendo que Tu cuida de nós. Por isso nós colocamos a Ti, Senhor, diante de Ti, a vida desses irmãos que foram citados aqui, que estão enfermos, estão se recuperando de cirurgias, estão precisando da Tua intervenção em suas vidas, na área de saúde, na área profissional e na área espiritual também. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que atenda o clamor desses Teus filhos, que eles sejam restaurados, eles tenham sua saúde restaurada e que eles possam Te louvar e testemunhar pela Tua graça. Nós colocamos também, Senhor, nas Tuas mãos as famílias enlutadas, que Tu estejas consolando a cada membro dessas famílias, cada um deles sinta a Tua presença, o Teu consolo, o conforto vindo de Ti. E nos ajuda como povo Teu, como igreja Tua, a ajudá-los. Continua a falar aos nossos corações, em cada parte que se segue nesse culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva, a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém. Pode se assentar. Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou. Cantemos 25 do cantor cristão. Salvador, a vida
e viver, esta é a questão. Esse tem sido o tema proposto por nossa igreja para todo esse ano de 2015. Particularmente, deslocamos nossa atenção para aquilo que o apóstolo Paulo chama na carta aos Gálatas de fruto do Espírito. E ali menciona ele que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E em nossa proposta, em nosso projeto para este ano, a ideia foi que pudéssemos ao longo dos meses destacar essas manifestações do fruto do Espírito. Nesse mês de março, decidimos pensar sobre o amor. E algumas de nossas programações e atividades tiveram esse foco e esse direcionamento. A exemplo do culto em Libras de ontem à noite, que falou exatamente sobre o amor demonstrado por Deus ao entregar o seu Filho, o amor que deve ser visto também em nós. É interessante lembrar preliminarmente que o amor é colocado como fruto do Espírito, para nos lembrar que o amor ao qual a Bíblia se refere, o amor que Deus espera ver em nós, é o amor que nós recebemos dele. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, o apóstolo Paulo diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor que nós devemos manifestar, devemos expressar, é um amor que nos foi outorgado por Deus, e é isso que Deus espera encontrar em nós. Por isso, ao escrever aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo propõe: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Deixe-me fazer uma digressão para lembrar que, na verdade, uma das razões pelas quais esse amor deve ser o amor de Deus que nós recebemos, é porque o amor nem sempre é nossa atitude natural, nem sempre é nosso comportamento natural. Honestamente falando, sinceramente falando, nós somos muito mais propensos, pela nossa natureza humana corrompida e comprometida pelo pecado, a agir de forma egoísta. Às vezes nós olhamos para as pessoas e temos a impressão de que o mundo se divide entre aqueles que pensam em si primeiro e aqueles que só pensam em si. A impressão que temos é de que essa é a tendência e o comportamento natural das pessoas com as quais convivemos e mesmo da sociedade. A impressão que temos é que as pessoas estão dizendo: tudo que me interessa é resolver o meu problema, e não importa se para resolver o meu problema 150 pessoas vão morrer. Isso não me incomoda, isso não me perturba, isso não me preocupa. Eu tenho o meu problema. Essa postura egoísta diante da vida tem sido, infelizmente, nutrida e alimentada por uma sociedade na qual, em nome dos direitos humanos, somos muitas vezes estimulados a assumir uma atitude pela qual buscamos a realização dos nossos desejos e das nossas expectativas. E é como se a sociedade tentasse promover o conceito de que o politicamente correto é respeitar os direitos, sem que se apercebam do contrassenso e da incongruência que às vezes aparece. Para mim, um dos exemplos mais claros e mais patentes disso acontece em relação ao aborto. Tenta-se defender o direito da mulher de escolher se vai ter ou não filho. O que dizer do direito à vida, que deveria ser, por motivos mais do que óbvios, um direito superior? Por que permitir que a vida de alguém seja tirada em nome do direito de escolha de outra pessoa? Há certas propostas absolutamente incongruentes, absolutamente sem sentido, sem nexo. E muitas vezes o mais absurdo é que essas propostas são apresentadas justamente em nome de direitos humanos. Uma sociedade na qual o egoísmo tem se manifesto, tem se demonstrado, e as pessoas assumem a atitude de que o que importa é garantir o meu,
seja o meu dinheiro, seja o meu espaço, seja o meu lugar, seja o meu status, seja o meu futuro, o importante é garantir o meu. Há quem diga que, infelizmente, no Brasil, uma grande quantidade de pessoas que roubam fortunas porque têm oportunidade, e do outro lado, uma grande quantidade de pessoas que não roubam porque não têm oportunidade, mas que muito provavelmente agiriam da mesma forma. A nossa tendência humana, a nossa natureza humana acaba apresentando o egoísmo como proposta natural. E é por isso que, ao falar de amor, a palavra de Deus nos fala do amor de Deus derramado em nossos corações. Esse amor de Deus derramado em nossos corações, esse sim, pode nos mover numa atitude diferente e numa posição diferente. Mas o que mais nos interessa na manhã de hoje é refletir sobre um detalhe interessante que percebi ao ler João 3,16 mais uma vez. O seu irmão já leu centenas de vezes, milhares de vezes, mas essa expressão que destaco como tema da mensagem de hoje chamou a minha atenção recentemente, quando a palavra de Deus diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Eu nunca tinha percebido que o que esse texto está nos dizendo, que o amor pode ser medido, que amor é mensurável, que amor pode ser avaliado, e que a medida do amor é a doação, que a medida do amor é a disposição para compartilhar, que o critério pelo qual o amor pode ser medido não são propriamente palavras ou apenas elas, não são emoções ou apenas elas, mas é a capacidade de compartilhar. E aqui eu quero lembrar que quando o apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é amor, eu quero começar por lembrar que esse amor é doação. Primeiro, doação ao Senhor. Nós somos convidados e desafiados não a declarar que nós amamos a Deus, mas somos conclamados a entregar-lhe a nossa vida. Somos conclamados a entregar-lhe a nossa vida. Até porque João lembra bem que nossa atitude não é uma atitude espontânea, mas é uma atitude responsiva. 1 João 4,19 lembra: nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. É muito mais difícil amar quando não somos estimulados a isso. É muito mais difícil amar quando o que vem de lá para cá não nos move a amar. É muito mais difícil amar quando aquilo que recebemos não nos empolga, não nos incentiva, não nos alegra ou não nos move. João diz que nós temos razões sobejas para amar, porque Ele nos amou primeiro. E é por isso que desde o Antigo Testamento a proposta que nos é apresentada nas Escrituras é essa, e o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Descobrimos então que quem ama ao Senhor se envolve na sua obra, se envolve no seu reino, toma parte naquilo que Ele faz, e o faz com desprendimento. Desprendimento. Duas coisas claras aparecem aqui, uma delas é o sentimento de gratidão, e a outra é o sentimento de confiança. Aliás, um dos textos que mais fala sobre isso, embora seja um texto que trate especificamente de uma situação de contribuição financeira, isso não se aplica apenas à área financeira da vida, mas acontece ali na contribuição com ofertas para o templo. E no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 12 a 14, Davi conversa com Deus, o rei Davi conversa com Deus e diz: e riquezas e glória vêm de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos, e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes
porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Um emblema de nossa disposição para dar, muitas vezes, são as nossas contribuições, sim, porque indicam tanto o nosso desapego aos bens materiais, como nossa disposição para estar envolvidos no reino de Deus. Interessante perceber que, embora nós costumemos nos preocupar com a quantidade do que ofertamos, ou o montante do que doamos, essa nunca foi a preocupação do Senhor. Por isso Paulo escreve aos Coríntios na segunda carta, no capítulo 9, versículo 7, diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, como quem diz, com tristeza não serve, então, não com tristeza, nem por necessidade, estou fazendo porque não tem outro jeito, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria, e esta é a característica daquele que dá por amor. O conceito de voluntariedade está claro aqui, mas também o conceito de satisfação, alegria ao participar, porque nos sentimos agradecidos ao Senhor. E é interessante perceber que nesse mesmo texto, em que Davi diz ao Senhor que apenas está retribuindo daquilo que o próprio Deus lhe proporcionava, os versículos anteriores falam justamente da alegria do povo. A partir do versículo 9 de 2 Crônicas 29, 1 Crônicas 29, lemos: e o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação, e disse Davi: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. A continuação da oração de Davi é justamente o texto que lemos anteriormente. Mas eu quero lembrar, irmãos, que o nosso amor a Deus se manifesta na nossa entrega. E não me refiro apenas às entregas com contribuições, falo de entrega de vida, falo de dedicação, falo de consagração ao Senhor, falo de permitir que o Senhor tome conta de nossa vida, dirija as nossas ações, falo de termos como prioridade em nossa vida o servir ao Senhor, falo de lembrar que a nossa vida deve ser vivida para agradar ao Senhor, para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome. Quero lembrar que o que a palavra de Deus nos propõe é que todas as nossas ações, cada uma de nossas palavras, o nosso comportamento, o nosso modo de viver, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, apresente o Senhor ao homem. Que as pessoas conheçam mais o Senhor através de nossa vida. Amor é entrega. Nós amamos a Deus quando entregamos a nossa vida, mas não é apenas doação ao Senhor. Aqui vem uma outra coisa, talvez um pouquinho mais complicada, mas a palavra de Deus vai dizer que esse amor é doação ao próximo. E a doação ao próximo se torna um pouquinho mais complicada por alguns motivos. É porque, além do nosso egoísmo, nós carregamos conosco uma dificuldade muito grande para assumir uma postura de humildade. Quando a palavra de Deus nos propõe considerarmos os outros superiores a nós mesmos, nós temos um arrepio. Que negócio complicado. A nossa tendência é querer ser maiores, mais importantes, mais significativos. São os próprios discípulos de Jesus que desejam assentar-se à sua direita e à sua esquerda no céu, e talvez alguém perguntasse: quem não quer? Nosso desejo natural é ocupar espaço, e quando nós somos desafiados pela palavra de Deus a assumir uma postura de humildade, de reconhecer o valor do outro, de estar empenhados para que o outro cresça, para que o outro se desenvolva, como isso é difícil. Lembro de uma história que li há algum tempo atrás, de dois caçadores que se viram no meio da mata,
numa situação em que não havia mais munição e de repente aparece uma onça. E quando um deles se prepara para correr, o outro diz: você acha que vai conseguir correr mais do que a onça? Ele diz: quem diz que eu quero correr mais do que a onça? Eu quero correr mais do que você. Minha disputa não é com ela, minha disputa é contigo. Nós somos naturalmente tendentes a pensar em nós mesmos, é a nossa proposição natural, é a nossa postura natural. O Evangelho nos propõe algo diferente, a capacidade de se doar pelos outros, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Por isso nos encanta as histórias, as biografias de servos de Deus que abriram mão de sua vida e de sua história para pregar o Evangelho em lugares tão difíceis, algumas vezes inóspitos, algumas vezes em meio à perseguição. Por isso nos apaixona ver a história, a narrativa de servos de Deus que muitas vezes pagam um preço alto pela alegria de ver almas sendo salvas, pela alegria de ver a esperança chegando aos olhos e aos corações de pessoas que sem Cristo caminham para a perdição. O desafio da palavra de Deus é que sejamos capazes de olhar para os outros, de nos preocupar com os outros. Mas também, irmãos, em nossa rotina, em nosso dia a dia, isso se verifica na capacidade de avaliar os efeitos que nossas ações podem produzir no outro. Eu vou dizer de novo, significa estar dispostos a avaliar o efeito que as nossas ações produzem na vida dos outros. É curioso perceber a preocupação imensa de Tiago, especificamente com uma área, a língua. Tiago fala muito sobre isso. Permita-me voltar para alguma coisa do que Tiago diz. Eu vou só ler, até porque o texto é autoexplicativo. Já no capítulo 1, Tiago faz referência a esse assunto, mas no capítulo 3 ele vai mais minucioso. E ele diz: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também que as naus, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. A razão pela qual o Tiago se preocupa tanto com a língua é que talvez das nossas ações e atitudes as que mais têm o poder de ferir, ou quem sabe de destruir, são as nossas palavras. As palavras podem destruir relacionamentos, e por isso Provérbios 15, versículo 1 lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. As palavras podem ser usadas pelo inimigo para destruir, mas podem ser usadas por Deus para edificar. E Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Mas a língua é apenas um exemplo. Cito-a porque talvez seja um dos aspectos com os quais nós mais lutamos. Mas a verdade é que precisamos nos lembrar de que as nossas ações produzem efeito na vida dos outros. Aquilo que nós fazemos marca a vida dos outros. E nós precisamos ser muito mais cuidadosos para que as nossas ações promovam edificação, para que nossas ações confiram graça, para que nossas ações tornem melhor a vida dos outros, para que nossas ações tornem melhores os outros. Porque o amor se manifesta justamente na disposição para pensar no outro, para preocupar-nos com os outros, no modo como nós agimos, nas palavras que proferimos, na postura que assumimos. Quando nos preocupamos com os outros, nossas atitudes são muito mais marcadas pelo cuidado. Humildade, cuidado e serviço. Serviço. Irmãos, como Jesus se empenhou em ensinar aos seus discípulos sobre serviço. Ele sabia que isso contrariava a lógica do raciocínio humano. Ele sabia que isso contrariava a lógica do contexto social. Ele dizia: eu sei que entre vocês as pessoas mais importantes são servidas. Não será assim entre vós. Se alguém quiser ser o primeiro, seja este aquele que serve. A proposta que Jesus tinha para os seus discípulos é que sua vida fosse marcada pela disposição para servir. Isso acontece, irmãos, quando os nossos atos são movidos por amor. Amor. Porque o serviço prestado por amor é leve. O serviço prestado por amor é agradável. O serviço prestado por amor é muito melhor em sua qualidade. E o serviço prestado por amor traz uma realização que o serviço prestado por obrigação não é capaz de proporcionar. Quando a Bíblia nos desafia que vivamos em relação uns aos outros movidos pelo amor, é justamente por isso. Já no livro de Atos dos Apóstolos, Paulo se dirige aos líderes da igreja e diz: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Por isso Paulo escreve depois aos Gálatas e fala de nossa atitude em relação aos outros, dizendo: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Servi-vos uns aos outros pelo amor. E diz então que eles não precisam se preocupar com a lei, porque ele continua dizendo: porque toda lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Paulo escreve claramente aos crentes da Galácia, preocupado com alguns que talvez desejassem morder-se e devorar-se uns aos outros. Graças a Deus isso é coisa do passado, mas na verdade a gente percebe a preocupação clara do apóstolo Paulo. Na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 31 e 32, algumas atitudes são nominadas: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Acho bonito o modo como ele faz essa progressão aqui. Primeira coisa, em relação aos outros eu tenho que ser benigno, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que ser útil. Onde quer que eu esteja, eu tenho que fazer bem ao ambiente e fazer bem às pessoas. A minha presença é benigna.
Depois ele vai adiante. Além de ser benigno, eu tenho que ser misericordioso. Sabe por quê? Porque na hora de ser benigno, nem sempre eu vou encontrar gratidão. Então eu tenho que ser tolerante com as pessoas, tenho que ser paciente com as pessoas. Então a benignidade só não é suficiente. Eu preciso ser misericordioso, eu preciso ser compassivo, eu tenho que ser compreensivo. Mas ele vai progredir ainda mais, e vai dizer que além de benigno e misericordioso, eu preciso perdoar. Porque mesmo sendo benigno e misericordioso, eu posso ser ferido, eu posso ser machucado, e eu preciso perdoar. Eu sei, irmãos, a proposta não é simples, não é fácil, é desafiadora, mas é possível. E o segredo está no amor. Por isso, na carta aos Romanos, no capítulo 13, na primeira frase do versículo 10, o apóstolo Paulo diz: o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Amor sempre faz bem. Amor sempre faz bem. É quando somos lembrados das Escrituras, irmãos, de que o amor pode ter um preço, sim. Pode ter um preço. E talvez o texto que tomei como ponto de partida seja difícil por isso, porque ali se fala do preço extremo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor pode requerer de nós sacrifícios. O amor pode requerer de nós sacrifícios. Mas a medida do amor é a capacidade para dar, é a capacidade para compartilhar, é a capacidade para se doar. Um consolo, na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus diz: porque Deus não é injusto, para se esquecer de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e ainda servis. Talvez ainda em nossos dias aqui na terra, talvez no momento em que ouviremos do Senhor o bem-estar, servo bom e fiel, a palavra de Deus nos assegura que Deus não se esquece do nosso amor. Deus não se esquece do trabalho de amor que demonstramos enquanto servimos aos outros. Por isso, irmãos, eu quero lhes lembrar na manhã de hoje, terminando nossa reflexão, é que a manifestação do Espírito de Deus em nós começa pelo amor. Não começa por outro lugar, não começa por nada notório, visível, extraordinário, fantástico, fabuloso, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e dizem: puxa, esse tem o Espírito. A presença, a manifestação do Espírito Santo em nós começa pelo amor. E um amor que nos torne capazes de dar, de compartilhar e de servir. Por isso, há um desafio que nos é proposto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 14, e eu termino com essa proposta: todos os vossos atos sejam feitos em amor. Que o amor de Deus derramado em nossos corações nos mova, nos impulsione, nos motive e nos alegre, de tal maneira que a nossa vida, o nosso caminhar, as nossas palavras, as nossas ações, a nossa postura em relação àqueles que convivem conosco, todos os nossos atos sejam feitos em amor. Amém. Este é o momento que nós podemos demonstrar o nosso amor ao trabalho de Deus. Este momento é dirigido à nossa igreja, a esta igreja, porém, todos aqueles congregados e visitantes que quiserem, poderão participar também desse momento. Para isso nós chamamos os nossos irmãos diáconos para nos ajudarem nesse trabalho.
A palavra de Deus nos alerta em Provérbios, capítulo 3, versículos 9 a 11, dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes na sua repreensão. Quando dedicamos ao Senhor Deus e ofertas, nós vamos louvar a Deus com 380 do cantor cristão. Cantaremos a primeira, segunda e quarta estrofes. A terceira estrofe nós recitaremos enquanto o piano continuará tocando. Desavenças e rancores não convém a pecadores, não convém a pecadores salvos pelo amor. Pois irmão, ao teu venceremos, mostra amor, mostra amor. O valor não é mesquinho, este amor, o Supremo Deus nos ama, Cristo para os céus nos chama, Cristo para os céus nos Para a dedicação dos dízimos e ofertas, nós convidamos a irmã Marli Corrêa para dedicar esses valores à obra do Senhor. A sua palavra em Lucas capítulo 6, versículo 38, diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Graças te damos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua casa e termos esse privilégio de contribuir para a Tua obra, Senhor. Utilize esses recursos de forma sábia pelos Teus servos,
para que outros venham ao conhecimento do teu grande amor, ó Pai. Dá-nos a continuação dos teus cuidados sobre as nossas vidas, pois é em nome de teu Filho Jesus que te oramos. Amém. Amém. Família para colocar diante de Deus a vida de um bebê. Eu queria convidar Maria Oma e Diego Rafael para trazerem aqui a Beatriz Silva Magalhães Belo Cavalcante, e a Beatriz será nesse momento apresentada ao Senhor, apresentada à igreja. Nós queremos orar por sua vida, mas eu queria convidar todos os membros da família que estão presentes para acompanharem o casal. Venham aqui à frente também. Sei que a irmã Gilzenda é tia, queria que ela viesse aqui também, e outros irmãos estejam aqui ao meu lado. Nós queremos orar ao Senhor pela vida de Beatriz, queremos colocar essa vida diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz, Diego, que os filhos são herança do Senhor, são presente de Deus, e você já tem tido a oportunidade de experimentar e de perceber o valor que é esse tesouro, a preciosidade que é esse tesouro, e nós queremos nesse momento agradecer a Deus esse presente. Mas a palavra de Deus também nos diz que os filhos são missão para os pais. Temos a tarefa de ensiná-los e instruí-los nos caminhos do Senhor. Por isso vocês vão receber de nossa igreja um exemplar da Bíblia do bebê. Na verdade é uma Bíblia com histórias infantis para que vocês leiam para sua filhinha, enquanto ela está crescendo e se desenvolvendo, até o dia em que ela puder ler a sua própria Bíblia. Mas nesse momento a tarefa é sua. E nós queremos lembrar que a Bíblia nos diz, no mesmo salmo em que lemos que os filhos são herança do Senhor, o salmista começa dizendo que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É do Senhor a capacidade que vocês podem ter para instruir sua filhinha e para construir o seu lar. E é isso que vamos pedir a Ele nesse instante. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé, e nós vamos orar pela vida de Beatriz, colocando-a diante do Senhor. Senhor Deus, agradecemos-te a vida de Beatriz, esse presente teu, recebido por seus pais. Muito obrigado, Pai, pelo valor que ela tem para toda esta família. Eu quero pedir as tuas bênçãos sobre ela, o teu cuidado para com ela, mas que tu não apenas a acompanhes, Senhor, bem como seus pais e os demais familiares, mas que ele seja um instrumento nas tuas mãos, no desenvolvimento de sua filhinha, que ela lhes traga muitas alegrias, e que ela seja instruída nos teus caminhos, para ser sempre cuidada e dirigida por ti. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer mais uma vez a todos quantos estiveram presentes aqui, especialmente aqueles que nos visitam, e também agradecemos a companhia daqueles que através do rádio ou da internet acompanham este culto. Quero lembrá-los que estaremos juntos a partir das 7 horas da noite para um momento muito especial,
de gratidão a Deus pelos 88 anos de vida, de ministério, de história do Coro Capunga. Que o irmão esteja presente, que o irmão convide outras pessoas, teremos um lindo culto de adoração ao Senhor. Nós vamos curvar as nossas cabeças para a bênção, após o que nós oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os irmãos que forem permanecer para a Assembleia podem permanecer em seus lugares. Dentro de mais alguns minutos daremos início à nossa Assembleia Ordinária da Igreja. Os que forem deixar o santuário se despedirão dos pastores, que eu vou pedir que estejam à porta para cumprimentá-los. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.